Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito. Interrompemos nossa programação para uma notícia de extrema importância. Vem aí o troféu Bronzina de Ouro 2020, a premiação especial do Podcarro que elege o que há de bom e ruim no mundo automotivo deste ano. Vote no formulário que está na descrição. A votação vai até o dia 19 de dezembro. Participe! Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje a gente vai trazer uma pauta especial, porque não se trata de uma mesa redonda, não se trata de uma entrevista, e sim um Podcarro especial. A gente vai trazer um tema aqui, ele vai ser destrinchado pelo nosso debatedor especial, que é a primeira vez que está participando do programa, e tem tudo para fazer parte aí do nosso staff pelos próximos meses, que é ninguém mais, ninguém menos do que calma, eu não vou dizer ainda, ele tá lá esperando eu dar a brecha para ele falar, mas calma. Eu vou dar o primeiro recado, que você, que é ouvinte do programa, já sabe do que se trata, mas eu vou dizer assim mesmo, que é o seguinte: se você não segue o Podcarro nas redes sociais, por favor, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook, você sempre vai nos encontrar no @Podcarro. Você jamais vai nos perder de vista. E não se esqueça, tá chegando a reta final do ano, a gente já tá preparando o troféu Bronzina de Ouro, que é a nossa premiação no final do ano, o último programa de 2020, onde a gente escolhe o que há de bom e o que há de ruim no mundo sobre rodas neste ano tenebroso de 2020. Então fique ligado que muito provavelmente a gente vai dar as primeiras notícias no Twitter, no Instagram, e vocês talvez até votem em uma das categorias deste maravilhoso prêmio que é melhor do que até mesmo o Oscar da televisão brasileira. Então, minha gente, sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês o mais novo integrante da família Podcarro, Flávio Domingos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os ouvintes, todos os amigos da Podcarro. É um prazer estar aqui, porque além de ser um amigo, você já sabe que eu sou seu fã. E a gente vai destrinchar aí, desmistificar várias teorias, várias coisas relacionadas à motorização a diesel. E é isso, vamos aí. Enfim, eu sou formado no curso de mecânica a diesel, especificamente, pelo Senai, e estou partindo para um técnico. E a Frávio Diesel vem aí. É isso aí, galera. O Podcarro não é para brincadeira. A gente vem aqui com um profissional do diesel. Hoje a gente vai falar aqui do negócio que é simplesmente a incógnita das motorizações atuais, na verdade desde sempre, que é a motorização a diesel. A gente vai falar hoje sobre algumas peculiaridades sobre isso, a gente vai trazer algumas curiosidades, vai falar também sobre o futuro desse tipo de combustível que tem movido aí o mundo nas últimas décadas. E é óbvio que eu não poderia falar sobre isso, porque eu sou uma completa batata quando o assunto é motores a diesel, então achei que por bem seria legal trazer uma pessoa que entende do assunto, que está se formando nisso e que por alguma razão adora isso de paixão, que é Flávio Domingos, que eu vou entender que não puxou meu saco quando eu disse que era meu fã, mas eu agradeço, mas tudo bem. Bom, Flávio... Ele me pagou para falar isso, essa é a verdade. Cara, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos direto ao que interessa, tá? Porque a gente tem muito para falar hoje aqui. E vamos começar do começo, obviamente. Por que a gente está Pois falando é. de diesel? Né? Não é só pelo fato do Flávio entender, mas é o seguinte. A gente está vivendo uma época de energias renováveis e todo mundo sabe, todo mundo que tem um mínimo de conhecimento automotivo, sabe que existem motores a combustão, motores elétricos, motores híbridos. E quando a gente está falando de combustível especificamente, a gente tem 3 que vêm à cabeça, que é a gasolina, o álcool e o diesel, né? Mas quando a gente está falando de diesel, a gente já tem uma imagem pronta na nossa cabeça. Se você morar no Rio de Janeiro, você consegue imaginar aqueles frigobar com porta e roda, que nada mais é do que aquelas vans que fazem o transporte público aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
e também comerciais leves e pesados. Eu estou falando de picapes médias, picapes grandes, caminhões, veículos utilitários e por aí vai. Porém, a gente sabe que esse tipo de motorização existe por uma razão e tem os seus pontos positivos e negativos em relação ao combustível comum, que é a gasolina e o álcool. Então, Flávio, por gentileza, a pergunta que não quer calar: qual é a maior diferença do motor diesel em relação ao motor a gasolina? O que que você pensa assim, tipo, a primeira coisa que vem à cabeça quando pergunta a diferença entre os dois? Cara, a primeira diferença que a gente percebe é dirigibilidade. Porque é o seguinte, como quem é mais íntimo, né, vamos dizer assim, da área automotiva, sabe que o diesel tem mais torque que o motor a gasolina. Outra diferença é o tamanho em tudo, as dimensões. Tudo no diesel é muito maior, é grande, é pesado, entendeu? Eu falo isso com propriedade, porque foi eu que me lasquei lá no Senai carregando cabeçote de 30, 40 quilos. Mas é basicamente isso, cara. Mas a gente resgatando a pauta do programa, a primeira coisa que você falou, a gente precisa falar sobre o motor a diesel, porque muita gente pensa que ainda é um bicho de sete cabeças, sabe? Que você vê um carro passando, aquela fumaça preta subindo, você sabe que é diesel, mas você não sabe o que é, entendeu? E falando primeiro como que eu comecei a olhar com outros olhos para esse tipo de motorização. Porque, assim, desde pequenininho eu sempre gostei muito de caminhão. E como eu moro numa área muito perto de interior, sempre vi caminhonete, né? Então, eu era também um desses que via aquela fumaça preta subindo e não sabia o que era. E eu comecei a pesquisar e simplesmente eu gostei muito, mas muito mesmo de tudo que envolvia motor a diesel. Como tu sabe também, eu curto pra caramba caminhonete, além de caminhão. E é isso, cara. As principais diferenças tá entre as dimensões, né, de peça, no cofre, dentro do cofre do motor, propriamente dito, e digeribilidade. Beleza, só duas coisas aqui que a gente precisa apenas situar o nosso ouvinte. Primeiro, você está falando de onde exatamente? Você falou que mora próximo de interior de onde? Cara, eu moro aqui no Maracanaú, a cidade aqui no Ceará, e é muito perto de interior porque eu moro praticamente do lado da BR, então é 15, 20 minutos do interior de Caucaia. Quem quiser pode pesquisar aí, é mato pra tudo quanto é canto, é uma casa aqui, a outra a 20 quilômetros de distância, e é isso. Então, até acrescentando o fato, esse fato de você morar perto de BR meio que alimentou esse seu interesse pelo motor a diesel, né? Esse contato maior com utilitários, com caminhões e coisas do gênero, né? Ah, com certeza, cara, e deu tanto sair assim com o padrasto, com minha mãe, eu vejo os caminhões passando e eu fico admirado, sabe? E também tem outro fator. Quando eu era pequenininho, minha mãe me levava muito pra feira. E o que é que você vê mais em feira? D20 e F1000 e D10. E foi aí que eu fiquei mais encucado ainda. Porque eu senti aquele cheiro de fumaça de óleo diesel queimado e eu ficava e chamava minha atenção, entendeu? Porque eu percebia que o Monza álcool do meu pai fazia um barulho diferente e exalava um odor diferente, entendeu? Então, desde pequenininho eu sempre fui mais voltado para essa coisa. Perfeito. E eu quero até retornar agora a uma questão que você mesmo citou, que é o seguinte: você falou que a principal diferença que, assim, é notável dentro do contexto da diferença entre o diesel e a gasolina é a dirigibilidade. O motor a diesel, como você mesmo falou, tem mais torque, Aham. né? Ele tem mais empuxo, digamos assim. E existe alguma outra diferença em termos de dirigibilidade em relação à gasolina que vale a pena destacar? Eu não sei se entra muito na questão de dirigibilidade, mas as relações de marcha são geralmente muito curtas.
porque o motor a diesel trabalha numa faixa de rotação muito baixa. Então, você pode ver aí no seu carro que você olha no painel, se ele tiver o conta-giros, vai estar lá 6, 7, 8 mil RPM, o máximo. Num carro a diesel, você entra e você vê, olha o conta-giros e está no máximo 4.500 rotações por minuto, entendeu? Isso se dá justamente à robustez da construção, da engenharia, da motorização em si. Existe alguma razão específica para o diesel ter essa faixa de torque tão generosa em baixíssima rotação? Existe, cara. É um negócio chamado taxa de compressão. E é a principal coisa que faz com que o diesel tenha esse torque elevado em comparação ao motor ciclo Otto, né? Que assim, o motor ciclo Otto trabalha numa taxa de compressão mais ou menos em 10, 11 para 1. Hoje em dia que os motores estão mais modernos e a taxa de compressão está em 12, 13,5. Mas no motor a diesel, a taxa de compressão mínima é 13 para 1, entendeu? E tem motores que chega a 25 para 1, essa taxa de compressão. Então, é uma coisa assim que você não costuma ver nem em em carro turbo, carro preparado, sabe? Nisso nos motores ciclo-Otto. Mas no diesel é basicamente isso, cara, que faz ele ter um torque muito mais elevado que os motores a ciclo-Otto. E aproveitando aqui, vou apertar esse assunto até o final, porque assim como vocês que estão escutando, eu também estou aprendendo aqui agora. Mas o fato dessa taxa de compressão alta do diesel existir e ser a responsável por essa abundância de torque em baixa rotação, existe um porquê dessa taxa de compressão tão alta ser necessária em motores diesel? Existe, cara, porque justamente por causa do combustível. O combustível, o diesel, mesmo o S10, que é a tecnologia atual, ele ainda é muito denso, entendeu? Então ele precisa de espaço para ser queimado, né? Essa é a palavra em si. Porque mesmo ele sendo pulverizado, eu digo pulverizado porque são nem gotinhas assim direito de diesel que é pulverizado do bico injetor para dentro da câmara de combustão. Mas quando ele é pulverizado, ele ainda tem um tempo para ser queimado, justamente pela densidade, entendeu? Porque vai enxofre, vai outras composições químicas, sabe? Então você está dizendo pra gente que graças ao fato do diesel ser esse combustível tão espesso, tão denso, ele precisa de todo o espaço possível para ser queimado, o que também explicaria o fato dos motores diesel serem grandes e ocuparem bastante espaço, e todos os seus componentes e acessórios também, né, e o que explicaria o fato da taxa de compressão ser bem alta, que é para poder queimar com toda a eficiência possível esse óleo diesel, né, a gente não tá falando de um combustível, assim, tão volátil quanto a gasolina, quanto o álcool, por exemplo. Sim, sim. E outra coisa é que, resgatando o tema que você falou do torque, porque o torque é tão alto. Uma coisa leva a outra, sabe? Justamente por ele ter esse espaço grande para queimar o combustível, ele também o pistão também é jogado com muito mais força, entendeu? E nisso aí é uma coisa que leva a outra, entendeu? Então o torque é realmente muito mais elevado. Perfeito, Flávio. Antes da gente passar para o bloco número 2 aqui do programa, eu quero lembrar você de novo que está ouvindo a gente, para não deixar de seguir a gente nas redes sociais no Arroba Pode Carro. Twitter, Instagram, Facebook. Você sempre vai encontrar novidades de quando saem os programas novos, algumas besteiras que acontecem dentro do GPC, que é o Grupo Pode Carro de Comunicação. Então quase sempre tem um print de alguma maluquice que a gente fala dentro da nossa redação. Flávio, vamos lá, tá? A gente já explicou para os ouvintes o que é essa construção do bloco do motor a diesel, né?
de toda Uhum. essa mítica ao redor do torque generoso, da baixíssima rotação. E eu quero até trazer um ponto aqui, que é bem externo antes até de começar o bloco 2, que é o seguinte: quando eu comecei a compreender um pouco melhor esse negócio de taxa de compressão e carros propriamente dito e suas mecânicas em específico, eu me deparei com uma coisa até um tanto engraçada. Não tem a ver com a mecânica diesel, mas me faz lembrar justamente por causa desse negócio de baixo regime de torque e baixa rotação. É engraçado pensar que, por exemplo, um motor 4.100, o famoso 4.1 da GM, os 6 cilindros, é um motor que é um motor grande, que tem É. um tamanho avantajado, assim, que tem um grande potencial de torque para o número de potência que gera, né? A gente está falando, acho que no máximo de 120 cavalos na última versão mais amansada. E é um carro que funcionava que tinha como marcha lenta 500 RPM, sabe. Caramba, isso eu Sim, tô sabendo agora. o Opala ele em lenta ele gira abaixo de 1000. Meu Deus do E céu. tanto que existe até uma diferença do 6 cilindros normal para o 6 cilindros chamado 250S, com tuchos mecânicos, que este é o único que gira até 6,5, 6,5, 7, se eu não estou enganado. Peço desculpas eternas a vocês que estão escutando. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam nos comentários. Inclusive, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça do gostei. Deixe seu comentário aqui na barra de comentários. Fale conosco. Se você quiser participar do Podcarro, se você tem uma opinião, se você quiser nos corrigir, se você quiser nos elogiar, o espaço é seu. A gente sempre vai ler e sempre vai comentar junto com você. Mas voltando ao assunto do Opala. O fato desses motores serem grandes e precisarem dessa relativamente alta taxa de compressão explica o fato dessa amplitude de torque, desse imenso trabalho feito pelos pistões para poder gerar esse tamanho de força, que não é muito aplicado à potência, que é uma coisa que eu já ia comentar, já ia perguntar a você, que é o seguinte: motores a gasolina podem atingir potências específicas bem grandes. A gente está vendo hoje aí, né, os motores da Dodge, propriamente dito, não deixam mentir. A gente está falando aí de motores bastante torcudos e bastante potentes também. Mas quando a gente está Até falando, o. Até diga. o. Desculpe te cortar. Até os 2JZ a gente viu aí os caras colocando 3.000 cavalos de potência nos carros. Então, uma coisa surreal. Exato. E é uma coisa até que eu reparei em relação quando você está comparando picapes a diesel e picapes a gasolina, é que as picapes a gasolina são mais potentes e as picapes a diesel são as mais torcudas. Existe um porquê dessa baixa potência específica do diesel em relação à gasolina? Existe, cara, porque assim, o diesel ele é mais voltado para força, né? Como a gente tá falando aqui. Então não é um motor feito, não é uma motorização feita para você dar 300 quilômetros por hora de final, sabe? E motor a diesel é feito para você puxar 15 toneladas numa bandeirante, entendeu? Então é basicamente isso. Que o motor não é feito para final, é feito para força, entendeu? Então a gente está falando que a gente está restringindo o motor a diesel basicamente como um motor de trabalho, né? É o princípio de funcionamento dele, princípio de mercado, né? Vamos dizer assim. Mas tem cara aí que pega F250 com MWM ou Cummins, 6 cilindros e coloca turbina de Scania e o motor pula de, sei lá, para 300 até 700 cavalos, entendeu? E realmente corre muito. E o torque, você já deve imaginar que deve ser mais surreal do que já é originalmente. Então, tem maluco aí. Infelizmente eu tô incluído nessa, que é um dos meus sonhos, que eu já falei até pra você, em particular, né? Que um dos meus sonhos é pegar uma F250 e fazer isso. E botar 700 cavalos, mas enfim, projetos. Bom, vocês estão vendo aí em exclusividade aí o que existe dentro dos planos da famigerada Flávio Diesel, né? Que é a empresa fictícia, mas que se Deus quiser, vai se tornar realidade, que sai da cabeça obscura de Flávio Domingos, mas não falemos disso agora. Voltemos aqui ao assunto.
né? A gente está aqui hoje para fazer um tiratema, um tirar dúvidas sobre a questão do diesel. E entrando agora no bloco 2, Fábio, eu quero falar um pouco mais sobre a base do motor diesel. É uma pergunta até que assombra a cabeça do entusiasta do petrolhead normal, que é o seguinte: a manutenção do diesel, né? Pelo menos a galera que, por exemplo, que mora no Rio de Janeiro, a primeira coisa que vê quando sai na rua são aquelas vans de transporte público jogando toneladas e toneladas de fumaça preta a cada acelerada, a cada troca de marcha. E eu preciso Sim. saber o seguinte: a mecânica do motor diesel, ela é tão difícil quanto parece? Cara, não. Todo mundo pensa realmente que é um sete cabeças. Inclusive, eu conheço gente que se formou em mecânica e desistiu da profissão, porque caiu justamente no ramo da mecânica diesel por causa dessa má fama, né? Vamos dizer assim, de que motor a diesel é difícil de mexer, que é isso e aquilo. Mas não, cara, isso é como qualquer outro motor, é relativo, entendeu? Por exemplo, há uma diferença gritante entre você mexer num motor OM 366LA, né? Motor Mercedes, que veio desde 1987, do que você mexer numa X6M, sabe? Então, tipo, com vários componentes eletrônicos ao redor, eu não vou nem muito longe, não. É diferente de você mexer numa Amarok V6, entendeu? Que é rodeada por chicote, por fio, por isso e aquilo. Entendeu? Então é como qualquer outro motor, cara. É relativo. A diferença é como eu venho falando desde o começo. É dimensão, né? E o peso das peças. Basicamente isso. Então a gente está falando de que existe uma certa desinformação, né, por parte dos donos, dos mecânicos e por aí vai, de que um motor é um motor de mecânica difícil, mas você está dizendo para a gente que é justamente o contrário, que o motor a diesel ele é mais simples porque ele é chamado motor mais raiz, Sim, né, cara. um motor mais simples de se mexer. Exatamente. E eu falo com propriedade que é muito mais fácil mexer num motor a diesel do que num motor ciclo-Otto, cara. Eu gosto bem mais. Porque, assim, na mecânica, a lógica é, quanto menos componente, melhor é para se fazer a manutenção, entendeu? Então, por exemplo, no motor que eu mexi bastante, no o OM 366, que eu já até falei. Cara, botar um motor daquele no ponto é a coisa mais simples do mundo, entendeu? É a coisa mais simples do mundo. Você encaixa lá a polia na chaveta, gira até encaixar o 11 com 1, né, da polia do comando de válvula. Você encaixa ali e acabou. Tá sincronizado, entendeu? Enquanto em muitos motores ciclo-Otto, meu Deus do céu, é tensor pra cá, é mais não sei o que, tem que colocar. É uma ferramenta que eu esqueci o nome. Mas que você tem que travar o comando, você encaixa uma ferramenta lá entendeu? Então eu acho bem mais simples. Bom, realmente faz todo sentido, porque a gente está falando de menos peças, de uma facilidade melhor, uma facilidade de ajuste, né, melhor dizendo, porque quanto menos componentes, mais fácil de mexer. Isso aí eu sou obrigado a concordar. A gente preza por uma mecânica simples, porque em teoria deveria ser fácil de manter, mas não é uma coisa que a gente vê no dia a dia, e isso é até uma coisa que eu vou até perguntar agora, que é o seguinte: existe alguma razão, tá? Isso não precisa ser baseado numa questão técnica, isso pode ser a sua opinião. Certo. Existe alguma razão que explique o fato de que muitos proprietários de veículos a diesel, e eu não vou colocar caminhões na lista porque, enfim, é uma realidade completamente diferente, que o Flávio saberia explicar, mas eu não vou entrar nesse detalhe, que é, por exemplo, dono de van, dono de picape, carro de trabalho, por que esses carros ficam tão fumacentos depois de um tempo, assim, grande de uso? É falta de manutenção? O diesel ele causa alguma oxidação das partes do motor em ritmo mais acelerado em comparação à gasolina? Ou isso é puro desleixo do dono do carro? Cara, é a última coisa que você falou aí. É desleixo.
e falta de manutenção. Porque, mesmo, e para você ver a durabilidade do motor a diesel, e mesmo assim roda, entendeu? Mesmo assim roda, sem manutenção nenhuma ainda roda. Então, é basicamente isso aí, cara. É falta de manutenção. É por isso que a gente vê tanto caminhonete, tanto carro de trabalho, van, assim, soltando aquela fumaça preta. Entendeu? Aquilo ali é bomba desregulada, que o cara não cuidou, entendeu? É uma limpeza de bico que o cara não fez. E por aí vai. Realmente a gente não tem muito o que dizer, é o puro desleixo por parte do proprietário, mas também muito atrelado ao fato do que você mesmo acabou de falar, que o motor a diesel é como se fosse o Highlander dos motores, né? Você continua rodando com ele, mesmo depois de anos e anos de abuso, porque ele se recusa a deixar de funcionar, porque é muito simples, né? Então Sim, tem cara. pouca coisa para quebrar. E assim, só quebrando um pouco o ritmo aqui, eu queria falar também uma coisa que eu não citei, que eu deveria ter citado lá no começo, da diferença do motor ciclo diesel para a diferença do motor ciclo Otto. E a principal diferença, cara, que todo mundo cita, é de que o motor a diesel não tem vela de ignição. Ele não funciona como motor ciclo Otto, que aspira. Já na admissão é a mistura, né, combustível, ar combustível. No diesel só é aspirado o ar e o bico que pulveriza o combustível, e ele é autoignitivo, autoignitivo, eu acho que é essa a palavra. Mas é isso. Ele não leva vela de ignição. Lá nos Perkins, lá atrás, nos Detroit Diesel, que veio aqui pro Brasil nos anos 70, tinha a vela, mas tinha a vela aquecedora, porque o diesel da época era muito mais denso, muito mais espesso. Então, imagina numa serra gaúcha, ligar um Perkins maçarico numa serra gaúcha, num frio, sei lá, de 3 graus. Eu quero agradecer, inclusive, ao fato do Flávio ter dito isso agora, porque eu esqueci de perguntar. Na verdade é essa, eu passei batido pelo assunto, mas o Flávio acabou fechando o ciclo de como funciona o motor a diesel. Eu vou recapitular para vocês a partir das perguntas que eu fiz. A gente estava falando que o motor a diesel tem uma taxa de compressão muito alta, e essa é a principal responsável pelo torque generoso e pela baixa rotação. O Flávio também complementou dizendo que o motor a diesel precisa de pistões que trabalham a uma velocidade, que trabalham a uma força muito maior do que um carro a combustível, um carro a álcool, um carro a gasolina. Então, a gente está Sim. falando de uma taxa de compressão alta. E essa Inclusive, taxa de Diga. inclusive isso dos pistões e taxa de compressão entra na questão de calorimetria, entendeu? Na questão de calorimetria. Isso da rotação mais baixa também tem a ver da temperatura dentro do motor a diesel ser até menor do que dentro de um motor ciclo Otto, entendeu? Então isso já é questão de física e química, e não é muito meu forte, mas isso aí eu aprendi. Inclusive, Flávio, isso até explica o fato de que você falou que o óleo diesel é um combustível autoignitivo, então não precisa de velas de ignição, com exceção dos motores muito antigos, que eram com uma gasolina, perdão, com um combustível muito mais espesso, então precisavam dessa forcinha a mais para poder ligar. Sim. Então é interessante ver a forma como as informações vão se encaixando e vão explicando o passo a passo dessa mecânica tão exótica que é o diesel. Sim. E uma curiosidade. O diesel, o combustível, além de ser um combustível, ele também é um lubrificante. Então, quando ele vai passando ali pela linha de combustível, pelo tanque, por tudo ali, até, até ir para os bicos, ele vai lubrificando aquilo tudo. Isso também explica a durabilidade, entendeu? É até por isso que o nome do combustível é óleo diesel, entendeu? Realmente é interessante pra caramba, né? Porque eu não esperava que ainda por cima fosse, eu não digo saudável pro motor, porque, né, a gente sabe que o que sai pelo escapamento não é nada saudável, mas é legal ver que isso aí ajuda
a manter a durabilidade do motor e explicaria esse fato de que você vai no quinto dos infernos e tem um carro a diesel continuando a funcionar, sei lá, no quiprocó do Judas, e o carro tá lá fazendo o trabalho dele, que é levar e puxar coisa, sabe-se lá Deus para onde. Sim, E isso explicaria muito o fato de que, por exemplo, em lugares andinos e lugares do interior ainda existem muitas picapes a diesel, né? exatamente, cara. Porque o custo-benefício ainda é vantajoso, entendeu? E é por isso, cara, que você pode ir dentro dos matos e se tiver um senhorzinho lá que precisa ir na cidade e que vende uma coisinha assim na caçamba do carro, você vai ver que o carro dele é a diesel, entendeu? Inclusive, eu quero até aproveitar isso aqui para trazer mais uma vez a questão para o paralelo brasileiro, né? Agora a gente vai entrar um pouco na questão de mercado e agora que a gente já desmistificou a questão do motor a diesel e como ele funciona, a gente vai falar um pouco mais da questão de mercado e tudo mais. Bom, eu não sei se você, Flávio, sabe e você ouvinte também, mas eu até vou trazer isso aqui, mas o motor a diesel, ele não é, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, ele não é restrito apenas a comerciais leves e utilitários, como é no Brasil. Sim, sim. Lá fora é muito fácil você encontrar, por exemplo, um sedã médio, uma perua, ou até mesmo um hatch movidos a diesel, principalmente na Europa. Flávio, você sabe dizer o porquê que a gente não encontra esses carros no Brasil? Cara, o culpado é o óleo diesel, o combustível. Vou explicar. Lá no, em meados dos anos 70, na segunda metade, assim, começou a entrar em evidência muito essa questão ecológica. E já falavam daquilo de São Paulo, entendeu? Tudo aquilo de nuvem cinza. E, né, culparam o diesel. E realmente era. Eu gosto, mas eu reconheço, entendeu? Porque, como eu falei, o diesel da época era muito mais espesso, muito mais denso. Por quê? Porque era um diesel chamado de S500. Por que é S500? Porque ele tinha 1.500 moléculas de enxofre na composição, para cada litro de diesel. Então, é tanto que que eu não sei como funciona ainda hoje, mas o processo de refinamento era assim, era o petróleo bruto e a primeira fase de refinamento saía o óleo diesel. Então você imagina como era o combustível, entendeu? E esse foi o principal culpado. E aí o que fizeram? O governo sancionou uma lei nos anos 70, 76, se eu não me engano, restringindo o uso do motor a diesel a utilitários e caminhões, entendeu? Aí nisso, por que lá fora até hoje usam carro de passeio com motor a diesel? Porque lá eles já eram muito mais evoluídos na questão é, da tecnologia do combustível. Então, lá na Europa, eles realmente levam muito a sério essa questão ecológica, né, da tecnologia do combustível, como poluir menos, esse tipo de coisa. Então, entra no mérito de Euro 1, Euro 2, sabe, Euro 5. Então, esse combustível mais tecnológico, digamos assim, não chegou no Brasil assim, tão rápido. Então, a solução que encontraram foi restringir, né? Foi montar meio que um cerco ali. Mas mesmo assim tinha umas deixas, né? Por exemplo, lá para os anos 90, eles deram eles reformularam a lei onde permitia que utilitários esportivos também utilizassem motor a diesel. Aí foi onde surgiu Saveiro a diesel, entendeu? Aí veio Kombi a diesel, mais lá para 95, 96 veio o SW4, entendeu? E por aí vai, cara. Veraneio, né? Veraneio, teve a Veraneio a diesel. E foi isso, cara. Ah, outra curiosidade. Muita gente fica na dúvida. Ah, se o motor a diesel é restringido somente para utilitários esportivos, né? Mais conhecido como SUV.
e caminhões, caminhonetes, por que que existe Compass e Renegade a diesel? Isso já é mais uma brecha da lei e não é muito atual, é realmente lá dos anos 70. Lá na lei, se eu não me engano, é inciso 2, tem falando que veículos 4x4 com reduzida eram considerados Jeep. E Jeep podia ter motor a diesel. Então, Renegade Diesel pode, né? Como tá na lei. Renegade Diesel e Compass é Jeep, mesmo sendo de shopping, é Jeep. Você vê como é que são as coisas, né, cara? A gente também tá numa época onde existe Toro a diesel, Pois é, sabe? cara. Mas a Toro já entra num contexto de picape. Picape dá até pra entender, mesmo se Sim. tratando de uma picape praticamente de tração dianteira, mas beleza. E que atola em qualquer poça de lama, mas enfim. É, você não tá comprando uma Toro pra subir uma pirambeira, porque, meu amigo, me desculpe, mas eu acho que você vai ficar aí. Pois é. Mas enfim. Bom, vamos aqui para mais uma pergunta aqui dos nossos universitários. E essa aqui, meu amigo, é a pergunta de US$ 1 milhão, que é o seguinte, tá? Mais uma vez, traçando aquele paralelo entre as picapes de mesmo modelo com motores diferentes. Ou seja, vamos supor, eu tenho uma Trailblazer, eu tenho a versão a gasolina e eu tenho a CTDI, que é a diesel, Sim. tá? Que geralmente é turbo diesel. Na verdade, eu vou até fazer uma outra pergunta antes da gente ir para isso. Flávio, por que que existe esse mercado exclusivo, e basicamente hoje é assim, de motores turbo diesel e não apenas diesel aspirado? Por causa da eficiência. Motor a diesel, turbo diesel, não é só para aumentar a potência, para ter mais, mais torque, isso e aquilo. Nos motores diesel, o turbo também melhora a eficiência e a economia. Olha aí para você ver. Então o turbo funciona ali como se fosse um mediador, entendeu? Mas claro, né? A consequência do turbo é realmente aumentar a potência, aumentar a torque e tal. Mas no diesel ele trabalha mais na questão de eficiência. Então e na de economia, né? Como eu falei. E aproveitando essa questão que você trouxe aí do porquê do turbo diesel ser uma opção viável em relação ao aspirado, é verdade que o motor a diesel ele é mais econômico que a gasolina? Sim, ele é bem mais econômico. É pela questão lá do giro baixo, cara. É tanto que se você não precisa nem ir muito longe, você pode pesquisar aí no YouTube as Scania, nem Scania, Hilux e viajando na velocidade de cruzeiro aí de 120 km por hora em 1.500, 2.000 rotações, entendeu? Então isso ajuda bastante. Tanto que D20 velha pode ser com a bomba mais regulada, mais desregulada que tiver, ela vai fazer 12, 13 km por litro, sabe? De fato é muito impressionante, porque a gente não espera que um motor tão poluente, com tamanha dimensão, num carro gigante, seja capaz de tamanha economia, mas é justamente a questão do torque baixo, do torque em baixa faz todo sentido, Sim, né? E eu quero aproveitar até esse momento aqui para trazer uma questão de bastidores, porque para quem inclusive não segue a gente no Twitter, né, e o Flávio vai deixar as redes sociais dele no final do programa, mas nós estávamos conversando ontem e surgiu do nada uma imagem, né, inclusive voltando à questão do porquê que não existem carros de passeio a diesel no Brasil, que isso aconteceu por causa também do Proálcool, né, que foi um sim, projeto criado durante a ditadura militar para poder relançar uma tecnologia dita renovável e menos poluente, que eram os veículos movidos a álcool, né, que hoje é sim, o etanol. E do nada começou um frenesi de empresas de comerciais leves, de picapes, enfim, do que você imaginar que você desse partida e queimasse combustível que fosse movido a álcool. E o Flávio jogou uma imagem que eu fiquei completamente incrédulo.
Eu queria até saber se eles sabem me dizer alguma coisa a respeito disso, que é uma imagem de uma propaganda da Engesa, que é finada, grande produtora de veículos fora de série e fora de estrada também no Brasil, que era nada mais nada menos do que um trator, e eu não vou dizer que é um trator agrícola porque ele é bem grande, mas um trator movido a álcool. Ah, álcool. Exatamente. Aquilo ali eu acho que deveria fazer, sei lá, 1,5, sendo bem generoso, 1,5 de km por litro. Inclusive, eu quero trazer até outra coisa de bastidores, ainda nessa questão do álcool, que foi até uma coisa que o Flávio também comentou, que é a existência do chamado, do caminhão de carga canavieiro, Sim, que é movido a álcool. movido a álcool. Época dos Cara, Chevrolet A60 aí. cara, eu não consigo imaginar. Eu consigo imaginar 2 coisas, tá, isso eu tenho certeza absoluta. O Flávio até vai entender o que eu tô falando. A imagem da propaganda era um caminhão dito canavieiro, né, porque eram caminhões geralmente bitrem que carregavam cana-de-açúcar para levar para a refinaria. Sim. Então, se a gente está falando de um carro a álcool e o combustível vem da cana, ele basicamente está levando o combustível nas costas. Então, se o cara ficar sem combustível, ele tira 2 fardos de cana e enfia no tanque. É, pega uma faquinha, vai tirando as lascas da cana, joga no tanque e tá resolvido. Cara, eu não consigo imaginar a eficiência energética de um caminhão puxando 5 toneladas de cana a álcool. Cara, aquilo ali não servia, sabe? Foi uma loucura, foi um delírio coletivo na GM aquilo ali. Porque é totalmente viável, cara. Caminhão a álcool, né? Então você fica meio dodói da cabeça só de pensar. Mas meu padrasto ele já trabalhou em um. E ele disse que bebia que, pelo amor de Deus, fazia 3,5 na estrada. Então você imagina como era a vida de quem tinha um Chevrolet A60 álcool. Cara, 3,5 na estrada. Na estrada. Meu Deus do céu, enfim, não dá nem pra ai, cara, não dá nem pra imaginar, o Brasil era muito doido, meu Deus do céu. Sim. Vamos agora para o Só, terceiro só mais vai, fala aí, Flávio. uma curiosidade. Esse motor era um outro motor, não era o 4.1, né? Porque a Chevrolet metia 4.1 em tudo. Mas esse motor era um 4.2, se eu não me engano. E ele foi popularmente chamado de motor canavieiro, de bloco canavieiro, ou bloco azul. E quem tinha um pouco menos de juízo, né, e um dinheiro a mais de sobra, pegava esse motor e colocava em Opala. E o motor era tão grande, assim, que eles tinham que cortar a parede corta-fogo para encaixar o motor. Então você imagina, num caminhão não se via, mas você imagina num carro de passeio, um motor desse que puxava assim 5 toneladas de cana, fazendo seus 3,5. Mas imagina num Opala. Cara, eu consigo imaginar nitidamente o cara dando a partida e o Opala torcendo ao meio. Porém, É na por isso que não verdade, sobrou muitos. Antes do Opala torcer no meio, o Brazeixo desistia. Isso aí é Sim, evidente, eu não preciso nem falar. sim. Cara, que loucura. Eu preciso, inclusive eu deixo até isso aqui como um recado, não só para o Flávio, mas também para você aí que tá ouvindo a gente. Se você conhece qualquer pessoa, qualquer registro fotográfico de um Opala com motor canavieiro, eu quero Cara, essa foto nas minhas redes sociais, no @THERTLima. Pelo amor de Deus, me marca nisso que eu quero ver isso com os meus próprios olhos. cara, eu não sei se ainda se esse anúncio ainda tá na OLX. Mas eu lembro de um amigo meu, o Nonaka, que é da Mango Race, né? Que tá, a Mango Race que tá aqui presente sempre no podcast. Mas ele tinha me mandado uma vez um Opala com motor canavieiro desse. E dava pra ver a parede corta-fogo lá, picotada pro motor ser encaixado. Cara, isso é surreal. É a única coisa que dá pra dizer, é surreal. Sim, Enfim, eu eu, preciso ver isso com os meus próprios eu olhos. vou tentar achar esse anúncio. E vou tentar te Por mandar. favor. Bom,
Senhoras e senhores, a gente vai voltar aqui com o bloco 3 do nosso programa, porque a vida como ela é, a gente tentou fazer tudo numa noite só e o gravador teve a decência de agarrar a fita, então a gente perdeu a última parte do programa, a gente vai gravar aqui no dia seguinte. Então, contando mais uma vez aqui com a paciência imensurável de Flávio Domingos, vamos Que falar agora isso. do terceiro tema, que é o seguinte: a gente vai comentar um pouco sobre o mercado e sobre o futuro do mundo das picapes e também do diesel. Afinal de contas, esse é o tema do nosso Podcarro. Flávio, a gente estava falando até ontem que o futuro das picapes é basicamente elétrico, porque existe agora uma nova leva de motores híbridos, que já não é novidade, isso já existe nos Estados Unidos e na Europa com uma certa. Já tem um certo tempo, mas agora Sim, a gente está vendo também o advento de picapes elétricas, né? A gente está vendo aí que a própria Tesla com o Cybertruck, a Ford que está planejando fazer uma F-150 100% elétrica, a sim. GM com o novo Hummer que vai ser 100% elétrico, né? E eu queria aproveitar esse balaio, né, e todas as opiniões que a galera tem sobre o diesel, sobre ser poluente e tal. Eu preciso saber de você o seguinte: o futuro das picapes, na opinião de você, na opinião de Flávio Domingos, é elétrico? Cara, como eu havia falado pra tu da outra vez que a gente gravou, né? Que pode realmente ser, o futuro das picapes pode realmente ser elétrico, mas assim, a muito longo prazo. Porque, por enquanto, o diesel tá fazendo o trabalho e tá fazendo muito bem, certo? Porque, assim, por enquanto, também as picapes elétricas, pra mim, na minha opinião, ainda é show car. Entendeu? Então, tipo, eu não acho que isso ainda seja viável, totalmente viável, sabe? Porque você tem que analisar todo um contexto. Se isso der problema, qual o valor de uma bateria daquela, sabe? Que bota o carro para rodar. Se dá uma pane num sensor, já compromete todos os outros sensores. Alfinetada aí para BMW. Mas, assim, eu acho de verdade que pode realmente ser, mas a muito longo prazo. Muito longo prazo mesmo. Porque a indústria está trabalhando nisso de evoluir o combustível e evoluir os motores para ter cada vez menos emissões de gases poluentes, né? E se adequar às normas, as normas ecológicas, né? Como, por exemplo, uma das tecnologias que a gente pode usar como exemplo é a válvula EGR, que passou a ser obrigatória em todos os veículos diesel desde 2012, quando entrou em vigor o Euro 5, e aqui no Brasil o Proconv 9. Então, a válvula EGR, que trabalha na reciclagem dos gases de escapamento, né? Ela manda todos os gases que não foram carbonizados na câmara de combustão de volta para a admissão para serem queimados, ser reaproveitados. E também vou dar outro exemplo, o Arla 32, que isso já é disseminado nos caminhões, todo caminhão já sai de fábrica com isso hoje em dia, que é basicamente um composto de ureia, por isso que com 32,5% de ureia na sua composição total, né? Por isso o nome Arla 32. E ele trabalha junto com uma coisa chamada sistema redutor catalítico seletivo, que ele entra em ação junto com os gases do escapamento, entendeu? Então isso faz com que saia lá no cano de escape quase um vapor de água, sabe? Oxigênio, justamente por causa dessa reação aí do Arla 32 com os gases do escapamento. Então isso já é outra evolução que já garantiu aí a vida dos motores a diesel por muito, mas muito tempo. E já está se vindo bastante. Flávio, vamos aproveitar essa deixa que você deu sobre a opinião das picapes elétricas. Eu quero fazer a seguinte pergunta: como você bem sabe, a gente sabe que a Europa passou
principalmente os veículos da Volkswagen e do grupo VAG, né, passaram pelo Dieselgate, que foi o escândalo de emissões relacionados ao diesel, e a gente sabe que o futuro dos carros a diesel está bem por um fio, porque a gente sabe que é um combustível bastante poluente e que, apesar de todas as benesses relacionadas a torque, potência específica e economia, é um combustível que não é tão, como é que eu posso dizer, não é tão agradável ao meio ambiente. Então a minha pergunta vai ser o seguinte: as picapes diesel, né, como você falou que existe um plano para que no futuro elas passem a se tornar elétricas. Você acha que vale a pena gastar diesel ao invés de gasolina para ter mais torque e ao mesmo tempo acabar poluindo mais? Cara, assim, como eu te falei, né, das tecnologias e tal, falei da tecnologia dos motores, né? Eu não falei da tecnologia do combustível. E eles trabalham em parelho. Então, antigamente realmente pensavam isso aí. Ah, não tem problema, é um carro de trabalho e é pra isso mesmo. Então, não pensavam, não colocavam nem isso em pauta, né? Mas como tudo evolui, começaram a colocar isso de fato em pauta, né? Então, antigamente não pensavam isso. Então, combustível, a qualidade do combustível era outra, a composição de combustível era outra. Tanto que lá para os anos 70 era o S1500. Isso quer dizer 1.500 moléculas de enxofre por litro de diesel. E isso é praticamente petróleo puro, entendeu? Mas com o tempo foi evoluindo, passou para o S500, que hoje em dia você ainda encontra nas estradas, assim, porque ainda tem muito caminhão antigo rodando, né? Aquilo que a gente falou da durabilidade, mas e hoje já tem o diesel S10, que já é um diesel mais, digamos, suave, né? Ou menos denso. Eu acho que menos denso é a palavra correta, porque diesel suave é, fora do contexto. Mas enfim, cara, é basicamente isso aí. Tipo, o combustível vai evoluindo juntamente com os motores. Então, hoje eles colocam isso, essa questão ecológica muito presente nas picapes. Então, eu acho realmente que vale a pena você ter uma picape a diesel ainda, sabe? Em relação à gasolina. Bom, você deixou bem evidente aí que não pelo fato, imagino eu, não pelo fato de que você mexe com diesel, trabalha com isso, mas pelo fato de que é uma opinião sincera e que baseada em Sim, fatos, calcada em opiniões e termos técnicos e tudo mais, a picape a diesel ainda tem a sua vantagem por ser um veículo de trabalho, um veículo robusto, um veículo de fácil manutenção e do porquê da máquina ser uma máquina até certo ponto simplória de se mexer, sem muito perrengue, sem muito problema. sim, sim. Claro que há as exceções, né? Por exemplo, o motor V6 da Amarok Extreme, aquilo ali, meu Deus do céu, é sensor para todo canto que você olha. Mas na no princípio básico, o motor a diesel é simplório mesmo, cara. Show. Não era, eu tava bolando um negócio mais complicado pra falar, mas eu esqueci completamente, então eu vou ficar com essa opinião mesmo. Inclusive, acho o Amarok sensacional, é um carro que eu gostaria de ter na minha vida, inclusive naquela belíssima cor azul Ravenna, que eu acho sensacional. Eu Mas a também gente gosto bastante, cara. mas então vamos agora para a última pergunta desse bloco 3 excepcional, gravado um dia depois, porque meu gravador é uma porcaria. Flávio, vamos lá. Essa pergunta eu vou tirar aqui completamente do bolso agora, a gente não combinou isso. Se você tivesse que comprar um veículo a diesel hoje no Brasil, sem limite de preço e sem pensar muito, você compraria o quê? Aí tu me colocou numa fria, cara, porque tem uma gama muito grande aí. Pô, cara, meu Deus, e agora? De qualquer ano, Qualquer ano. qualquer ano, É. eu acho que eu iria numa F250 Power Stroke, aquela V8 diesel, lá pra 2011 por aí. Eu gosto bastante desse modelo. E nem é Pô, tão cara assim. É mais barata que uma Dodge Ram, pelo menos.
E é mais socialmente aceitável do que ter uma Dodge Ram, na minha opinião. Sim. Bom, mais uma vez eu quero agradecer infinitas vezes ao Flávio por ter participado do Podcarro. E esse programa aqui foi criado não só para a gente poder fazer esse tirateima sobre o diesel, sobre esse combustível que mexe com a cabeça da galera que gosta de carro, que quer conhecer um pouco mais sobre picape, sobre utilitários médios, pesados e por aí vai, mas também para fazer um anúncio, né? Que Flávio Domingos agora está oficialmente integrado à família Podcarro, agora ele faz parte do nosso staff. Então, Olha só. no ano que vem vocês vão encontrar mais conteúdo com este garbosíssimo rapaz dentro do grupo Podcarro de comunicação. Sim. Então, Sempre Flávio, enfiando caminhão e picape na goela de todo mundo. infelizmente a gente vai ter que dar uma trabalhada nisso aí, mas enfim, são questões meramente administrativas. Flávio, nesse espacinho aqui agora do final do programa, deixa suas redes sociais, deixa seu salve, deixa o seu recado, o tempo é seu. Cara, primeiro eu queria agradecer a você pela oportunidade, né, de participar aqui do podcast falando de um assunto que eu gosto bastante. Eu não domino totalmente, mas eu venho estudando para isso, né? Então, agradeço a você e eu queria mandar um alô para todo mundo da Mangon Race também, né? Como mais um que passou por aqui, eu também saí de lá. E um abraço também para todo mundo do Podcarro, né? Para todo mundo que está aí por trás do staff. E quem quiser me encontrar no Instagram, o meu arroba é f.flávio, mas com 2 L's. E o Twitter é... Eu não lembro do arroba do Twitter. Você acredita que eu ainda não decorei o arroba do Twitter? Mas bota lá Flávio Diesel, que eu acho que eu sou o único que tem esse nick no Twitter. E é isso, cara. Bom, feitos os agradecimentos e aí a divulgação das redes do rapaz, eu quero agradecer a você que ouviu a gente até aqui. Se você quiser falar com a gente, você já sabe onde nos achar, @podcarro em todas as redes sociais. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, mais uma vez, obrigado. Deixa o seu comentário, deixa o seu gostei. Nos diga se você quer participar, se você quer sugerir um tema. O espaço é de vocês. E se você quiser falar comigo, a voz de veludo que comanda este programa, você vai me encontrar no @THERTLima, também em todas as redes sociais. Um forte abraço a você que ouviu a gente até aqui. Falou e até o próximo sábado com mais um Podcarro.